São os mesmos. Deixa eu ver. Macadâmia e macadâmia. Olá, 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 boa noite. Sejam todos bem-vindos à minha aula live. Se você sofre nos relacionamentos, sofre com a questão dos apegos afetivos, se você continua repetindo o padrão a vida toda, você está sempre no lugar certo. Você sabe que eu tenho um canal de assinatura, as pessoas, você, por exemplo, deve estar assistindo agora essa aula, porque é meu assinante. Tem uma coisa muito bonita, né? Os meus assinantes, eles maratonam o meu conteúdo, depois eles vão e entram comigo no setting terapêutico. E é muito bonito de ver eles entrarem e falando assim, Dona Ana, como foi bom ter maratonado o seu canal e agora como faz muito sentido, muita coisa que eu não sabia. Então, assim, vamos lá. Hoje essa aula não vai ser demorada, eu quero, né, trazer para você muito mais entendimento do que qualquer outra coisa, para que você saia assim, gente, como esse rolê faz sentido, tá? Então vamos lá. Primeira coisa. Se você, quando eu olho aqui, eu tenho um esqueminha da aula para que a gente não esqueça de absolutamente nada. Então, se você está desconfiado ou desconfiada que, por mais que agora você descobriu o que é apego ansioso, o que é apego evitativo, o que é apego ambivalente, o que é apego seguro, você desconfia que já viveu em ansiedade, já viveu em evitação, mas não tinha certeza. Hoje, tudo isso vai ficar esclarecido para você. Primeiro, né? Tem pessoas aqui que nem sabem o que é apego ansioso, apego evitativo. Pode ser que você agora é meu assinante e tá vendo esses termos a primeira vez. Então vamos lá. A pessoa ansiosa é aquela que tem a relação no pedestal. Ela precisa que o seu objeto de desejo da relação esteja no seu campo de percepção, ou seja, né, a pessoa precisa responder a mensagem, não pode demorar muito, senão já começa a acelerar o coração. Ela sempre acha que ao menor sumiço da pessoa, por exemplo, uma resposta não atendida, ela já vai ser abandonada, rejeitada, já começa a criar várias coisas na cabeça. Isso gera um desconforto físico muito grande. A pessoa fica improdutiva e, pasme, né? Ela se julga, inclusive, muito inteligente, não que ela não seja, conquistou muitas coisas na vida profissional, mas não consegue dar conta disso aqui. Já a pessoa evitativa, e ela tem, qual que é o grande principal característica do ansioso? Ativação de relacionamento. Agora, o evitativo é aquele onde a relação não é o foco de jeito nenhum da sua vida. O foco da sua vida é sempre estar cultivando a autossuficiência. Ele faz isso principalmente porque na vida toda já viveu várias situações, né? Onde se ele nutrisse a relação, ele podia correr o risco de se conectar e a pessoa abandoná-lo, e ele não gosta de sofrer, afinal de contas, sofre com a ferida da rejeição. O ansioso, a ferida proeminente é a ferida do abandono. Qual que é a diferença entre as duas? O abandono é quando a pessoa gostaria de ficar com a outra, mas não consegue, não tem repertório emocional, ou as circunstâncias, né, da vida faz com que ela não consiga ficar. Já a rejeição, eu escolho não querer você. O evitativo faz de tudo para desativar o relacionamento e seguir a sua vida, né? Por isso que ele, enquanto o ansioso tem um relacionamento como no pedestal, o evitativo tem a sua vida no pedestal. Por isso que ele vai demorar a responder mensagens, ele vai ser muito... se ele está interessado, ele vai nos rolês com a pessoa, mas não será a pessoa que terá a iniciativa. Geralmente, né, ele pratica muito mais o seu amor pelas ações do que pelas ações, no sentido de estar engajado quando está com a pessoa, mas não fora disso. É visto como frio, indiferente, muitas vezes narcisista e uma pessoa que muito difícil de se relacionar.
Já o ambivalente é a pessoa que é ansiosa, quer muito esse relacionamento, mas quando o relacionamento chega, começa a ocupar o seu espaço e ela passa a evitar essa pessoa. Então ela sofre com os dois apegos. Ela, numa hora, nutre a relação no apego ansioso e depois ela desativa a relação no apego evitativo. Geralmente essas pessoas já estão sofrendo com transtornos de personalidade ou transtorno do humor. O mais conhecido e que transita muito nesse tipo de apego no ambivalente são as pessoas que sofrem com transtorno de personalidade borderline e também a bipolaridade. E por fim, nosso amigo seguro, né? O apego seguro é aquele em que ele tem 3 características importantíssimas, tá? Ele é uma pessoa que não interfere no processo da outra. É uma pessoa que está disponível, não ultra disponível, e que encoraja o outro, mas ele faz tudo isso sem se perder de si. Ele tem um mindset, né? Ele tem um modus operandi, ele tem uma forma de ver a vida diferente desses outros 3. O apego seguro, como a palavra já diz, a pessoa é segura. E nos outros 3, tanto evitativo, quanto ansioso, quanto ambivalente, são pessoas inseguras. Bom, feito esse breve descritivo, de uma forma muito rápida, tem várias nuances, você pode estar pensando assim: ixi, dona Ana, sou ansioso, meu parceiro, minha parceira é evitativa. Ixi, dona Ana, sou evitativa, meu parceiro e minha outra parceira é ansioso. Ixi, dona Ana, eu acho que eu sou ambivalente. Calma, que agora você vai conhecer a transitoriedade dos relacionamentos, como você atua nos relacionamentos através dos apegos, por que que isso acontece, por que que isso tira a sua paz e, óbvio, né, vou trazer aqui a solução para você e, por fim, vou te chamar, né, para algo muito especial que eu tenho muito carinho. Para isso eu preciso que você fique até o final. Como todo mundo já sabe, parte mais importante que eu considero dessa aula, principalmente, são as perguntas. Então fica até o final, faça a tua pergunta, não saia daqui sem pergunta, mas por conta disso, inclusive, eu vou temporariamente desativar os comentários, ok? Senão eu não vou conseguir prestar atenção, não vou conseguir me concentrar aqui. Bom, você já entendeu, pelo menos relembrou, o que é o ansioso, o que é o evitativo, o que é o ambivalente e o que é o seguro. Não se preocupe, né, para ficar lembrando das coisas, mas basicamente os nomes já dizem sobre o modus operandi. O ansioso é aquela pessoa que fica ansiosa pela relação o tempo todo. O evitativo é aquela pessoa que evita o relacionamento, fica desativando tudo isso de forma inconsciente, tá? O ansioso também é de forma inconsciente. Quando ele se dá conta, quando ele tá consciente, ele fala assim: gente, eu tô parecendo uma pessoa de, sei lá, um adolescente emocionado de 17 anos. E o ambivalente é que fica transitando entre o ansioso e o evitativo, e o seguro. Bom, qual que é o problema da gente ficar transitando entre os apegos? O principal problema é o seguinte: a gente fica transitando, mudando de apego, porque a gente precisa, isso gera pra gente, temporariamente, uma falsa sensação de proteção, e tudo isso é fruto de insegurança. Presta atenção. O meu modus operandi mais comum dentro das relações, né, não tenho orgulho de dizer isso, mas ao longo da minha vida eu atuei muito mais no apego evitativo. Porém, por que esse conteúdo existe? Por que esse canal de assinatura existe? Porque um belo dia lá, e eu já tinha estudado isso na faculdade, eu entrei numa relação que acabou ativando em mim o quê? O apego ansioso. E por quê? Porque essa pessoa era ainda mais evitativa dentro deste nosso relacionamento do que eu. Agora, pasme, ela tinha vindo de um relacionamento anterior onde ela era vista como a ansiosa. Porém, ansiosa pela outra pessoa, mas na cabeça dela, ela era segura.
Olha que bagunça! Vocês entenderam? Então vamos lá. Eu, evitativa no meu canto, até chegar uma pessoa mais evitativa. Essa pessoa mais evitativa ativou em mim um apego ansioso. E ela me contou que estava vindo de uma outra relação. Mas essa outra relação, ela foi vista por essa pessoa aqui, que era, mais segura, talvez nem evitativa, e acabou deixando este senhor ansioso. Só que este senhor ansioso, quando vem para cá, para essa relação, ele, mais evitativo, acaba ativando o ansioso em uma evitativa. Dona Ana, que bagunça, que salada! Gente, veja, eu trouxe esse exemplo justamente para te mostrar que você também transita. Só que o problema disso é que o relacionamento passa a mostrar claramente que se relacionar é horrível. Não! A sua insegurança. Dona Ana, então essa relação aqui te mostrou o quanto você era insegura? Sim, em alguns aspectos, sim. E essa é a beleza, sabe? Desconfie do terapeuta que dizer assim, olha, eu vou estabilizar a sua vida. Você nunca mais vai transitar os apegos. Isso não é possível. Por quê? Porque existe uma infinidade de situações a qual você foi exposto que em algum momento pode ser ou em alguma pessoa ou em alguma circunstância vai ativar um modus operandi em você que você não tenha consciência. Que seja mais forte do que você. Eu vou te explicar por que esse é mais forte do que você. Só que agora, com tudo que eu estou ensinando para vocês pelo canal de assinatura, através da imersão, através das pessoas que conseguem fazer consulta comigo, você vai transitar menos tempo para não ter os danos que eu vou apresentar aqui para vocês. Espero que o seu olho esteja brilhando neste momento. Bom, outro problema dessa transitoriedade dos apegos. Eu não me sinto livre. Eu sempre estou preso ao quê? A quando é que o relacionamento vai dar certo? A quando é que eu vou ser seguro? A quando é que eu vou encontrar a pessoa certa? Isso me aprisiona. E quando me aprisiona, faz inclusive que eu perca a minha produtividade e o foco em outras coisas. Aí vem o segundo problema. A pessoa passa a ser engolida, quem ele realmente é, quem você realmente é, passa a ser engolido por este modus operandi. Gente, veja, eu estou trabalhando e aí eu preciso ter humildade, para abrir isso para vocês. A cada dia que eu acordo, eu escolho trabalhar a segurança. Para o meu bem? Não. Principalmente para o bem daqueles que me rodeiam. Principalmente para o bem daqueles que me rodeiam. Só que existe algo muito importante. Quando eu comecei todo esse meu estudo mais aprofundado em relação aos apegos afetivos, foi porque eu fui engolida. Por quem? Por um holograma. Calma, que esse negócio tá ficando difícil. Você começou a dizer que você era ansiosa, depois você foi ficar evitativa, e daí tinha outra pessoa, e agora tem um holograma. Calma, preste muito bem atenção. Logo eu vou explicar para você o que é este holograma. Mas agora, neste momento, eu quero que você se identifique. Como é que eu era engolida por um holograma? Eu fui engolida por é como se eu de um dia para o outro operasse numa outra personalidade. Ou seja, eu saí de uma pessoa mais centrada, na minha, segura, que confundia inclusive segurança porque era extremamente focada no trabalho, e de repente eu vejo o quê? Focada em uma mensagem para chegar, focada se eu estou decepcionando ou não, amortecendo o que eu vou falar para não gerar indisposição na relação, com medo de perder a relação. E eu chegava, no momento da noite, eu ficava pensando, mas onde é que eu estou me perdendo? Eu não me reconhecia. E é justamente isso, é um holograma, e eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho. Que é quando surge, é a origem da transitoriedade. Mas já vamos chegar lá. Outro problema. Isso gera uma exaustão muito grande.
Se você estava na dúvida, se você sofre com apego ansioso, ou com apego evitativo, ou ambivalente, a tua dúvida acaba agora. Se você se sente exausto, se você começou a dizer para todo mundo assim, gente, relação é um caos, o negócio é ficar solteiro pro resto da vida. Se você, né, sente que tá com sono alterado, apetite alterado, se você sente que já teve mudanças no seu corpo, e aí pode ser ou ter emagrecido, ou ter engordado, ou tá aparecendo algumas coisas esquisitas, né? Você vive doente, vive gripado, vive com sinusite, vive com rinite. Acredite, você está na transitoriedade dos apegos afetivos. Você está à mercê do que a insegurança de uma relação pode causar. Que ela chega a dar uma estafa mental. Por quê? Porque isso desgasta muita energia, a gente ficar operando num modus operandi que a gente não sabe de onde que surgiu. Eu nunca vou esquecer uma mulher madura, e não foi uma, tá? Não foi uma, foram várias que me procuraram, chegaram aqui pra mim dizendo assim, pelo amor de Deus, você precisa me ajudar. Eu já tenho X idade e eu estou parecendo uma adolescente. Não só mulheres, homens também, que inclusive é o meu maior público no setting terapêutico, é masculino. Pelo amor de Deus, eu já sou CEO de uma empresa, eu tenho 100 funcionários, eu tenho 200 funcionários, eu estou numa fusão milionária e nesse sentido eu estou parecendo uma criança. Eu fico entrando no direct da pessoa, porque eu tenho a senha do Instagram, para ver quantas pessoas ela já curtiu, se ela tá online, se ela não tá online. Eu vou enlouquecer. Esse é o grande problema. A transitoriedade dos apegos é você não ter liberdade de ser quem você realmente é. Você não ter liberdade de desfrutar do relacionamento como um relacionamento é. O relacionamento, gente, é uma coisa muito legal. Mas veja nas redes sociais, veja você mesmo. Quantas vezes você já não parou numa roda de uma forma informal com os teus amigos, né? Lá beber, não sei o que, ou depois de uma aula de academia, não sei o que. Você tira sarro de que não dá mais para se relacionar. De uma forma, né, nesse xiste que a gente chama, o que é xiste? Xiste é quando eu faço piada para ficar mais engraçadinho, uma ferida que tá lá dentro que eu gostaria de soltar. Mas aí eu solto mais bonitinho para ser socialmente mais aceito e ainda tirar uma gargalhadinha da pessoa. Mas não tá legal, porque nós somos o quê? Seres de relação. Nós somos seres que precisamos, né, que é importantíssimo pra gente se conhecer, ter uma relação íntima. Para que a gente possa se conhecer profundamente. Mas aí a gente, sofrendo com a transitoriedade das relações, a gente passou o quê? Esse negócio não é para mim. Ou com evitativo eu não fico. Ou com ansioso eu não fico. Deus me livre, borderline. Deus me livre, não sei o quê. Você nem sabe como é que você tá atuando. Você nem sabe se é você o grande problema na vida da pessoa. E eu, depois que descobri todo esse rolê, eu passei, inclusive, a descobrir quanto a minha vida toda, o modus operandi foi evitativa, o quanto eu fiz pessoas sofrerem. E não me orgulho disso, tá, gente? Talvez uma forma de, né, eu tá aqui ajudando outras pessoas, é uma forma, inclusive, de quem sabe eu rever, não sei, né? Aqui não é momento pra gente ficar me autoanalisando, ok? Espero que esteja fazendo sentido. Agora a gente vai entender a origem. Mas da onde é que vem esse rolê do Nana? Pelo amor de Deus, ok, até aqui eu me identifiquei. A origem é o seguinte. Primeira coisa, vem da nossa infância. E aqui eu estou muito feliz, porque agora eu estou descobrindo algo ainda mais profundo em relação à transitoriedade dos apegos, em relação aos apegos afetivos. E, pasmem, tá? Isso começa muito antes de você ter relações, muito antes de você saber, né, dar a primeira cantada. E isso é uma ótima notícia e uma péssima notícia. Por que uma péssima notícia? Uma péssima notícia, porque como é muito antes, né? Tem situações que podem ser, né, que você acabou essa insegurança
em relação ao relacionamento começou, pode ser que no ventre da tua mãe, ou ainda no ventre da tua avó. Olha que louco, calma, mas eu não vou aprofundar nisso. E aí o que acontece é como um instinto de sobrevivência, você precisar ansiosamente de uma relação íntima. Agora, ótima notícia é que sabendo que existe uma origem, pelo menos, que essa pele que vem, né, que este holograma, já vou explicar melhor para vocês, é mais forte do que vocês, a partir do momento que você já tem mais clareza, já perde força. Pelo simples fato de ter clareza. Agora imagine a gente entrar em contato com esse estado de consciência. Mas calma, vamos chegar lá. Bom, quando nós nascemos, o ser humano precisa, para sobreviver ao longo dos seus primeiros anos de vida, né? É o único mamífero na natureza que vai precisar ficar mais tempo dependente do afeto, né? Dependente de ser apegado a um outro ser humano. Então ele conhece a vida através do que ele vê, sente e é entregue por um outro ser humano. Agora, este outro ser humano já vem muito antes de um apego afetivo, onde ele foi colocado no mundo. Se ele foi colocado no mundo por uma pessoa que olhou aquele bebê, não sabia o que fazer, vivia ansioso, vivia inseguro, ou ainda, né, tendo melhor amor, não em algum momento precisou se separar dessa criança, pronto, já está impresso ali, no corpo todo, uma sensação de abandono, uma sensação de morte. E preste bem atenção, nós temos informações psíquicas e neurobiológicas dizendo que o afastamento do nosso, né, da pessoa que mostra a vida pra gente, se existe o afastamento, nós temos uma estrutura neurobiológica que diz o seguinte: você vai morrer. Abra sua boca, acelere o coração, fique com a sua pupila dilatada, porque você vai precisar chamar a atenção de algum outro ser humano se aquele ser humano for embora. Veja, quando nós nascemos, nós experimentamos o mundo através das nossas sensações. A primeira sensação que nós temos, né, ali do contato com a vida é através, primeiro, das vias sensoriais, que é uma dor muito grande, tão grande que ainda bem que o hipocampo ainda não está bem desenvolvido, né? Você não lembra? Mas esse é o primeiro contato com a vida. O primeiro contato com a vida é dor. E aí você reclamando. Um dia um consultorando perguntou assim pra mim: Dona Ana, quando é que para de doer? Eu falei: meu filho, o dia que você não estiver mais nesse plano. A gente entra nesse plano em dor. E muito provavelmente vai embora em dor. A dor vai sinalizar a partida também. Bom, ou não, né? Sabemos. Mas vamos lá. O que acontece? Quando nós conhecemos o mundo, conhecemos através da boca, via oral, nós mamamos. Essa sensação, esse chupar junto com o corpo da mãe, um corpo que estava envolto a minha criança, quando sai, a criança ela tem que ser amarrada, né? Naqueles, como é que é o nome daquilo? Aquilo tem o nome, não é nem fralda, é um outro nome. Que é justamente o quê? Para lembrar o útero humano. Porque as suas vias sensoriais não conhecem essa sensação de espaço, a criança fica perdida. Então, o que ela precisa? Ela precisa sentir aquilo que é seguro e familiar. Teu cérebro não sabe o que é saudável, do que é saudável, do que não é saudável. Ele procura o que é familiar. E daí, quando ele não tem essa conexão
Quando ele vai precisar dessa conexão para viver. Então ele vai precisar de um ser humano, ele está totalmente indefeso, ele vai precisar de um ser humano para que dê o alimento para que ele não fique mijado, para que ele possa dormir, para tudo. Ou seja, aí o que acontece? Como é que ele vai interpretar se ele está sendo bem-vindo ou não? Como é que ele vai interpretar para que ele não morra? Ele vem com um aparato maravilhoso, que é o quê? Que são os neurônios espelho. Os neurônios espelho, ele começa a espelhar as suas atitudes para poder, o que é o primeiro sinal de que ele está reconhecendo o que está acontecendo fora. E quando ele reconhece um movimento, o movimento que o outro fez, ele vai repetir e basicamente vai sentir, né? Não que a mesma pessoa sentiu, mas vai começar a ter as primeiras percepções. Então, se ele está olhando e chega uma mãe que acabou de brigar com o marido, ou com uma mãe perdida, ou com uma mãe que está em depressão, qual que é a primeira imagem que ele tem? E por que eu falo mãe? Porque é o ser humano que biologicamente, né, ele vai ser mais dependente. Se ele vê o menor sinal de insegurança, o que vai acontecer? Ele já tem células programadas que vão dizer para ele, vão deixar ele em estado de alerta e vão dizer, opa, cuidado, esse ser humano pode ir embora, ele não está bem. Por isso que as pessoas falam que até 2 anos de idade, aliás, até os 7, né? Mas principalmente até os 2 anos de idade, a mãe e a criança vivem uma simbiose, justamente por conta disso. Agora vem algo muitíssimo importante. Preste bem atenção. Você pode até sair dessa aula dizendo bem assim, a minha infância foi maravilhosa, minha mãe deu de mamar, nada aconteceu. Eu tive... todo mundo fala que é culpa da mãe, que é culpa... Não é culpa de mãe, não é culpa de pai. Na verdade, o teu aparato mais lindo, que é o teu corpo, que é o teu cérebro, que é a tua mente, eles vieram programados para te fazer sobreviver. Mas não vieram programados para estabelecer... Aliás, eles vieram programados para que vocês sejam o quê? Para que vocês sobrevivam. Mas eles não foram programados para a liberdade. E isso há uma diferença. Porque muitas vezes sobreviver não significa que você está livre. Bom, diante disso, você entendeu? Você precisa de um ser humano para sobreviver. E esse ser humano, alguma coisa, né, pode ter acontecido. E aliás, você precisa o tempo todo dessa proteção. Mas aí, preste bem atenção. A pessoa que precisa te proteger, ora ela é ansiosa, ora ela é o quê? Evitativa. Então, desde muito cedo, você está com seus neurônios espelho observando o modus operandi. E as suas células, elas estão correspondendo a isso. Não suas células, mas o seu hipocampo também. O hipocampo é a região do sistema límbico que é responsável pelas suas memórias, principalmente as memórias afetivas. É por isso que quando você sente o cheiro da nega maluca da avó, você não sente, você só não vê o bolo na sua frente. Você vê a casa da avó, ela trazendo o bolo, toda aquela festa. Então, quando eu tenho todo esse esquema acontecendo, eu começo a entender se a relação é ansiosa ou se ela é evitativa, desde muito cedo. E aí, o que acontece? Agora acontece algo que eu vou precisar que você não pisque os olhos. Teu cérebro, teu corpo tem um aparato que diz o seguinte: ele veio programado, caso esse distanciamento aconteça, você vai morrer. Isso é mais forte do que você. Só que o que acontece? Por que isso acontece? Até os 25 anos
essa circuitaria da área pré-frontal, que é responsável pelas nossas decisões mais finas, pela nossa percepção cognitiva, onde a gente tem mais refino, onde a gente já percebe o mundo e faz conexões mais racionais, ela ainda não está finalizada. O que é que está finalizado? A nossa área posterior, essa daqui, que veio pronta para que a gente possa sobreviver. Como esse aparato aqui mais refinado não está finalizado, eu entendo que o menor distanciamento, pode ser que minha mãe tenha sido internada, pode ser que o meu pai, por exemplo, que foi buscar, eu era pequenininho, tinha apenas 5 anos, meu pai não me esqueceu na escola durante meia hora, eu não tenho noção de tempo e espaço, essa área não está finalizada. O que acontece? Eu já acho que vou morrer. E olha só que maluco, agora preste muito bem atenção. O teu cérebro não sabe o que é real do que é virtual. E até com 40, 50, 60, 70 anos, tanto é que a prova disso é que essa série nova, Refúgio Atômico, ela usou exatamente essa primícia, este princípio de que o cérebro não sabe o que é real do que é virtual. A bússola dele é sensorial. Então, se houve esse afastamento, meu cérebro não sabe o que é real do que é virtual, quando eu sinto que é a bússola do cérebro, que houve esse distanciamento, que houve essa separação, que houve esse mal-estar, o que acontece? Ele interpreta que vai morrer. E essa é uma dor muito grande. Ele já se prepara, teu cérebro já se prepara, inclusive, para lutar, ou ele paralisa, ou ele luta, ou ele foge. E tudo isso gera uma descarga energética muito grande. Essa descarga interna, teu cérebro faz o quê? Lembra que eu falei que ele não sabe o que é? Ele é programado não para as coisas saudáveis, mas para familiares. Ele faz o seguinte, ele tira um scanner sensorial de você, daquele momento, com aquela sensação de quase morte, com essa energia, porque é uma energia que parece que você vai morrer, e transforma no quê? Em um estado de consciência. Pronto, chegou o holograma. Está feito o holograma energético de consciência. Lembra que eu falei no momento da aula que as mulheres chegam para mim, né, na casa, tanto mulheres quanto homens, na casa dos 40, 50, 60, você fala, pelo amor de Deus, me ajuda, eu já fiz isso e aquilo, faço isso e aquilo, sou bem sucedida, e eu tô parecendo uma criança? E eu tô parecendo um adolescente? E mas eu não sofri trauma. Presta atenção, alecrim dourado, não tem como você não ter sentido trauma. Porque você acha que é trauma? É o evento externo, é o abuso, é o abandono, é o pai fingir que não é o que aconteceu fora. É como o seu corpinho, principalmente antes dos 25 anos, reagiu ao evento. Porque sim, para o seu cérebro, pode ser que naquele momento você tenha vivido a pior coisa da sua vida. E o que foi? A tua mãe ficou 20 minutos com caganeira no banheiro do supermercado. Um homem participou da minha imersão e ele não conseguia encontrar a memória que tinha do holograma, né? Que fazia com que ele sempre entrasse em relacionamentos onde as mulheres sempre o abandonavam e ele ficava com essas mulheres. As lindas, maravilhosas, que eram solícitas, que estavam ali, que estavam com ele não conseguia se sentir conectado, ele não conseguia nem ter, né, chegar naquele momento importante do sexo. Bom, ele estava com dificuldade da lembrança. Por quê? Porque ele estava procurando a lembrança. Existe uma técnica dentro da minha imersão que eu faço justamente ela existe justamente por conta dessas pessoas, né? Na ansiedade,
Elas ficam com medo de não encontrar, mas a técnica existe justamente para elas encontrarem. Quando ele encontrou, ele falou, dona Ana, eu tô eu acho que eu sei o que foi. Vou te trazer a lembrança, a memória, mas eu acho que não sei se é isso. E a memória era o seguinte, veio com muita força. Por que vem com força? Eu uso técnica para isso, né? Veio com muita força a imagem de uma vez que eu estava brincando e a minha mãe falou assim, estava brincando inclusive com a minha mãe, com os outros irmãos, e era muito importante que minha mãe ficasse na brincadeira, mas a minha mãe, ela se escondeu na brincadeira atrás da escada. Dona Ana, eu tô sentindo o cheiro dessa memória, eu tô sentindo o desespero. Eu falei, não, vamos trabalhar essa memória, vamos trabalhar essa memória. Ele trabalhou essa memória, ele saiu da imersão sem assim, ele falou, tô desnorteado. Ele entrou em catarse, inclusive, e ele falou assim, dona Ana, como que pode? Eu falei, pode. Hoje eu atendi e ele tá outra pessoa. Ele, inclusive, conseguiu quebrar o padrão, né? Conseguiu sair daquele ciclo. Óbvio que as pessoas, quando elas saem do padrão, elas quebram o padrão, é tão, como é que eu posso dizer? É tão simples, depois que vem a clareza, que as pessoas desconfiam. Aí ele falou bem assim, dona Ana, eu tô tão bem, mas você sabe que eu tô com medo de voltar? Eu falei, você já tá bem, não tem como desver. Ele entendeu isso, ele se acalmou. Mas é muito bonito de ver. E daí, o que acontece com as outras pessoas? Elas passaram uma vida pesquisando, procurando, tentando entender. Mas aí é que tá. Não está aqui. Não está no nível da consciência. Está no nível sensorial. Ele precisou, né, chegar naquela memória, com os olhos fechados. A técnica toda é feita de olho fechado, não tem nada de hipnose, tá, gente? É uma outra técnica. E ele conseguiu sentir exatamente a força daquele momento e dissipar a força daquele momento. Foi muito bonito de atendê-lo hoje e ver toda a dinâmica do crescimento e desenvolvimento dele. Rapidinho, gente, eu para variar, esqueci de colocar aqui para carregar, agora ele deu sinal para mim que tá com bateria. Só um minutinho, por favor. Vamos lá. Tá fazendo sentido isso para vocês? Manda coraçãozinho aqui, que eu acho que os comentários estão desativados, mas você consegue mandar o coraçãozinho. Bom, tudo tá acabando. Calma que tá acabando. Você não tá na origem ainda, qual que é a solução? Calma. Bom, feito o trauma não é o que acontece. Você entendeu que o trauma não é o que acontece fora, é o que acontece dentro. Este aluno, ele achava que precisava procurar uma memória muito traumática. Não, era a memória, muitas vezes é simples, mas é a energia que vem, a energia que carrega, é que faz com que a pessoa seja engolida, e o modus operandi não é dela, do adulto presente, é deste holograma. E daí o que acontece? Este holograma carrega uma ferida, carrega uma crença. E desse holograma, desse rapaz em especial, carregava uma crença. E ele viu que ele não precisava mais, né? Nós mudamos a crença, existe a forma de mudar a crença, e ele viu que não precisava mais ficar fiel àquela crença. Por que isso é tão importante? Porque quando carregamos crenças de dor, quem é que aparece, gente? O corpo de dor. E daí eu não vejo mais o mundo, com os meus olhos. Eu vejo os olhos com a cor da minha ferida emocional. Corpo de dor, lembra? É um parasita psíquico, né? Que vai se alimentando das suas dores. E ele só precisa de uma dor maior para tomar conta de você. E daí o que acontece? O primeiro sintoma, você fica cego emocional. Você só vai conseguir ver um drama de dor. Por que você só vai conseguir ver um drama de dor? Porque o corpo de dor vai precisar da sua dor para continuar, né, regendo a sua vida. Neste caso, ele usava
a dor deste meu aluno, dizendo para ele coisas que validavam sua ferida. Qual era a sua ferida? Abandono. Fique apenas com mulher que te abandone. Ele precisava, né, que as mulheres, ele precisava ser o abandonado, ele precisava ser o coitadinho, ele precisava inclusive validar sua presença na vida das mulheres através do que ele fazia, não pelo que ele era. E todo esse modus operandi, o que o corpo de dor faz? Ele vai te conduzindo, você não consegue perceber, você não consegue ter clareza de quem é você. Por quê? Porque você também está tomado por esse holograma. E daí, olha que maluco, o corpo de dor, ele é danado. Ele faz com que ele vai te, como é que eu posso dizer? Ele vai te ludibriando com o quê? Com prazer imediato. O corpo de dor vai te dando o quê? Vai te dando sexo, vai te dando as famosas migalhas, ele vai te dando o prazer imediato com a comida, com a bebida, com a pornografia, com as compras, com os vícios. E daí você vai ficando num looping de paralisia emocional. Tá fazendo sentido isso para vocês? Gente, isso é muito complicado. Tem pessoas que passam a vida vivendo desse jeito. Aí agora eu quero te dizer o seguinte, eu vou trazer uma parte não muito agradável. O que você acaba perdendo nessa paralisia emocional? Primeira coisa, você perde tempo de vida. Porque você perde nesse momento, você fica validando a sua dor, você fica validando, você fica sempre repetindo. Porque o que acontece? O corpo de dor vai fazer com que você fique repetindo a cena. Então você só vai, por isso que você só vai atrás de pessoas que te traem, pessoas que te abandonam, pessoas que te rejeitam. Você é uma pessoa que é super justa. Mas por que só acontece injustiças com você? Porque você só vai ficar encontrando as injustiças da vida. As justiças da vida e as coisas legais, o corpo de dor vai fazer com, ele vai te desviar daquilo. Por quê? Porque senão você vai começar a ter liberdade. Olha que maluco. E o que é pior, neste tempo de vida, e a gente já sabe hoje que o nosso ativo mais precioso é tempo, vai acabar inclusive, né, trazendo problemas financeiros. Porque você pode até ganhar muito dinheiro, mas esse dinheiro vai embora fácil. Esse dinheiro, de alguma forma, né, é ganho com muito sofrimento. Segunda coisa que você acaba perdendo, energia psíquica. Esse aqui é um esquema que te deixa exausto. Olheira, não dorme direito, você não tem ânimo para nada. E aí o ânimo que você tem é para você gastar dinheiro, para você sair em festas que você sai ainda muito pior. E a falta de energia psíquica é o seguinte, você vai se consumindo. Você vai, é como se você comesse bem, você tentasse fazer as coisas, mas parece que as coisas não andam e você começa a procrastinar. E você procrastina, mesmo sabendo que no outro dia, aquilo que procrastinou, você vai ficar ainda pior. Mas você sabia que você tinha que fazer. Você perde tempo nesse esquema e indo atrás, né, de repetir esse padrão, você perde tempo precioso e também a oportunidade de relações verdadeiras. E aqui eu tô falando de relações, né? Quantos homens maravilhosos me procuraram dizendo o que eu tenho de errado. O que eu tenho de errado? Quanto mais eu sou bom, mas as pessoas não me querem, as mulheres não me querem. Porque, de alguma forma, ele também ia atrás de mulheres para validar a sua ferida, com a ferida de ser abandonado. Então veja quanta oportunidade, mulher, você perdeu de ver este homem com a melhor das intenções na sua vida. Quantas vezes, este homem que me procurou, ele falou, pelo amor de Deus, eu tô perdendo a oportunidade, eu tô perdendo mulheres lindíssimas, maravilhosas, que poderiam ser mães, a mãe do meu filho, eu não consigo ver beleza nessa relação. Por quê? Estava em corpo de dor, totalmente tomado pelo holograma.
A autoestima e a autoconfiança ficam totalmente abaladas, porque a cada ciclo que eu repito, né, a cada vez que eu transito no apego inseguro, seja no ansioso, seja no evitativo, eu vou me sentindo um fracasso. E aí é aquilo que eu falei no começo da aula, eu começo a dizer de boca cheia que casamento é coisa de louco, que relacionamento é uma coisa de uma vez só na vida, porque hoje em dia não se relaciona mais, o negócio é só ficar lá no cardápio e ver cada um e sai e depois cada um na sua casa. E o custo final que eu anotei aqui, mas eu já falei para vocês que eu acho que esse é o mais danoso. É o custo da saúde física. Porque quando eu começo a entrar no prazer imediato, fumar, beber, comer demais ou não comer, ficar na pornografia, comprar demais, eu acabo debilitando, né, o meu corpo. É óbvio que essa vida acaba se tornando insalubre e isso vai te deteriorando, mas não só isso. Quando eu começo a ficar no estado de tensão contínua e eu não consigo resolver isso, eu vou somatizando. Aí entram o que a gente chama das doenças psicossomáticas. Você, do nada, né, começa a ter cistos no útero, você começa a ter cândida de repetição, você começa a ter eczemas, você começa a ter algumas coisas esquisitas nos seus membros genitais, você começa a ter uma incoerência cardíaca, você começa a ficar sem ar, você começa a ter doenças autoimunes. Esse é o problema. E isso é muito sério. E sabe, as pessoas dão muito mais atenção, muitas vezes, para poder fazer uma harmonização, colocar lentes nos dentes, para ficar agradável e gerar conexão, mas não tratam isso. Mas isso te traz paz, te traz liberdade. E isso, na verdade, essa faxina interna, essa autorregulação interna, esse descobrir e despertar de quem você realmente é, isso sim é sustentável. Isso sim, se conectar com este valor interno, isso é maravilhoso. Porque o dente, a gordurinha, o músculo, tudo isso aqui, gente, vai embora, isso aqui vai derreter. Eu tô derretendo, eu tenho 43 anos de idade. E essa é a vida. Agora, dona solução, tá acabando essa aula, indiretamente você já entendeu aqui a solução. Primeira solução, ela já começou aqui. Você já entrou na solução, porque você já está nessa aula. A primeira solução é ter clareza mental. Então, mentalmente, eu armei aqui um esquema, a não ser que você está viajando aí na maionese, você não anotou. Se você não é meu assinante, você não vai ver essa aula de novo, então era bom você ter anotado. Agora, se você é meu assinante, você deve ter anotado. Então, a primeira coisa, você já teve clareza mental. A segunda coisa é o seguinte, precisa encontrar a crença raiz desse holograma. O que isso quer dizer? Sabe aquela tua parte que sentiu aquele medo, né, da separação e que tem uma insegurança muito grande em relacionamento? Na sua vida, este mapinha sensorial do seu corpo carrega uma crença específica. E enquanto você não descobrir essa crença específica, e pasme, não está no livro, não está no vídeo, não está nessa aula, está dentro da sua história. Lembra? Este meu aluno precisou encontrar, ele não queria nem verbalizar, achando de tão simples que era, mas estava lá. Dona Ana, como é que eu faço isso? Você sabe que as pessoas me perguntam, ok, mas como é que eu vou encontrar essa memória? Se eu te disser que se você estiver aberto e sair depois dessa aula com a intenção genuína, eu vou sair dessa aula da Dona Ana e vai vir
a memória. Vai vir a memória desse holograma que tem tanto medo do relacionamento. Você acredita que pode vir? Você acredita que ela vem? Ela vem. Dona Ana, vem e eu faço o que com isso? Calma. Bom, se ela vier, você precisa dissipar a energia dessa crença. Lembra que eu falei que o cérebro não sabe o que é real do que é virtual? Então, existe uma técnica que ela é feita de olhos fechados, que inclusive dentro do meu setting terapêutico eu chamo de eco, encontro com a consciência original. A gente faz o quê? A gente faz um encontro com este holograma e essa energia precisa ser o quê? Dissipada. Tudo isso de olhos fechados, por quê? Porque o cérebro não sabe o que é real do que é virtual e não tem nada de místico. Todo passo a passo é feito de uma forma que respeita um protocolo que tem como respaldo a neurociência. Que é justamente para encontrar o quê? Porque eu entendo o seguinte, o que está no livro é a descrição, o que falta é a experiência. Bom, dentro dessa experiência, deste eco, o que acontece? O cérebro não sabe o que é real do que é virtual. Ele sente o quê? Qual que é a bússola dele? Sensorial. A partir dessa sensação e dessa energia que foi dissipada, a gente instala, como se fosse instalar mesmo, uma nova crença. E lembra, ele não sabe o que é real do que é virtual. Ele sabe o que é sensorial. E essa nova crença e essa nova sensação é que passam a ter mais força. Gente, é maravilhoso. Eu aplico em mim porque a autoaplicação, inclusive, é muito simples. E a vida passa a ser divertida. As minhas alunas, as psicólogas, né, que eu passei parte da técnica e apliquei nelas, né, elas falam, Dona Ana, é muito legal. Agora a vida é descobrir holograma, ver quando o corpo de dor está atuando e fazer autoaplicação e silenciar, né, trazer a nova crença. Eu falei, não é divertido? É divertido. Bom, Dona Ana, tudo isso fez muito sentido e eu queria saber como é que eu faço isso. Veja, como eu te disse, você já pode sair daqui, você já vai sair muito melhor, você já está com clareza mental. Se você sair daqui com a intenção genuína de encontrar essa memória, vai chegar. E se você, de olhos fechados, você sentir uma nova crença, acredite, muita coisa vai mudar. Agora, você pode fazer isso sozinho, ou você pode fazer num ambiente seguro. E eu faço isso te conduzindo num ambiente seguro, que é a minha imersão. Eu fico um dia com você, uma turma super pequena, junto comigo online, você pode fazer de qualquer lugar do Brasil, do mundo. Essa pessoa, inclusive, esse jovem que eu atendi, ele é dos Estados Unidos. E o que acontece? Além da clareza mental, além de você, né, além de você fazer o encontro com a consciência original, de você mudar a sensação, você, com a sua história, com a sua memória e com a crença que carrega o seu holograma, você vai instaurar uma nova crença. Tudo isso no domingo, vai acontecer agora a imersão, dia 5 de outubro, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, com 1h de intervalo, 1h30 de intervalo, e a cada bloco você vai passeando comigo, fazendo o quê? A limpeza, tem a clareza mental, encontra o holograma, depois a gente aplica o eco e o mais legal, você finaliza o que eu aplico em mim, o que a Yara que trabalha comigo também aprendeu a se auto-aplicar, para que você aprenda, né, a identificar o seu holograma e poder caminhar, ter liberdade, não ser mais engolido por isso e mudar os padrões das suas relações. Não é legal, gente?
Vocês não têm noção do carinho que eu tenho pela imersão. E eu tenho certeza que vai vir de encontro para o seu momento de vida. E aí, você pode estar perguntando assim para mim, Dona Ana, mas um dia é suficiente? Deixa eu falar uma coisa para você. Um dia é mais que o suficiente, porque não é por conta de ser um dia, é por conta da técnica, é por conta do mapeamento, é por conta daquilo que a gente, inclusive agora com a ajuda da inteligência artificial, a gente está trabalhando para entregar para você no final do módulo, para que você tenha um mapa sensorial para você daquele seu encontro e de onde está o seu holograma da sua memória. E meus olhos brilham em falar isso porque isso transformou a minha vida. Isso me deu liberdade, isso mudou a minha área de atuação, isso mudou os meus números. E eu preciso falar de números para vocês porque hoje eu sei o quanto dinheiro eu perdi enquanto eu estava cega emocional, vivendo esses padrões. Bom, você deve estar perguntando, tá, ok, Dona Ana, quanto é que custa isso, né? Se eu te disser que você já gastou muito mais em um jantar, você já gastou, quanto custa a sua hora? O que você vai pagar por mês não custa uma hora do seu trabalho. Você pode pagar a imersão em 12 vezes de R$ 62,05. Mas o valor, ele é tão simbólico para aquilo que eu entrego que você vai ter certeza que você vai fazer à vista. À vista é R$ 600. Para você ter uma noção, é menos do que eu cobro por uma consulta terapêutica e quase a metade do valor de um encontro de uma eco que tem a duração de 1 hora. Mas você, em uma turma pequena, online, da sua casa, vai poder ficar comigo durante o dia todo. E eu sou chato, eu não saio enquanto todos não estiverem bem e não terem noção, inclusive, de como se auto-aplicar. Eu tenho muito carinho. Como é que você consegue, né, fazer a sua inscrição? Você vai entrar aqui no link da bio, você vai falar com a Yara e você vai correr. E por quê? Ah, é escassez? Não, nem sei fazer esses rolês aí de escassez. É porque as coisas são como são. A turma tem que ser pequena, porque eu vou trabalhar com algo que é específico para você. Eu não posso ter 30 pessoas na sala. Você não concorda comigo? Então é o seguinte, diante de tudo isso, você tem duas opções, tá? Ou você continua aí transitando, né, nos apegos afetivos, ou você investe em você, para com esse carnaval de uma vez e passa a ter liberdade, ok? Vou ficar te esperando, vou abrir agora para comentário, caso você tenha alguma dúvida em relação à imersão, ou se você, né, quer agora fazer a sua pergunta, depois de tudo isso que você viu, não é possível que você não tenha nenhuma dúvida. Lembrando que para se inscrever, basta clicar aqui no link da bio, chamar a Yara, e a Yara vai entrar em contato com você, tá? Garanta já a sua vaga, porque são pouquíssimas vagas. Paz. A Yara é essa moça aqui, que tá ali com o checkzinho. Ela disse, ela lembrou de algo muito importante. A imersão, ela quebra o padrão de relacionamento. Se você vem de relacionamentos onde você só é traído, onde você só é abandonado, onde você só é rejeitado, esse é o momento de você parar com esse padrão. Não estou conseguindo entrar? Você não está conseguindo entrar no quê? No link da bio? A Yara vai entrar em contato com você, Victor, tá? Então, lá na sua caixinha de mensagens do Instagram, a Yara já vai entrar em contato com você e vai te dar todas as informações. Boa noite, doutora. E se na imersão não encontrar o holograma? Não tem como, Fabi. É impossível não encontrar. Porque eu tenho a técnica justamente para encontrar. Ninguém sai da imersão sem encontrar. Então você fica muito tranquila e isso eu te garanto. Gente, eu tenho tanta tranquilidade em relação a isso, Fabi. Faz o seguinte, faz a sua inscrição, faz a imersão. Se você não encontrar, eu devolvo o seu dinheiro. Eu não me preocupo com isso. Fique muito tranquila.
muito segura, porque essa eu confia, vai, faz. Se você não encontrar e não se sentir satisfeito, eu devolvo seu dinheiro. Gente, a minha missão é fazer, quanto mais eu praticar isso, né, quanto mais eu aplicar, quanto mais eu ver vidas transformadas, mais eu vou me transformar uma profissional melhor e vou poder ajudar mais vidas. Então isso não me preocupa. E tem como regredir? Ou é só daí pra frente? Não tem como regredir. Fiquem bem tranquilos, tá, gente? Todas as pessoas que fizeram a imersão, elas depois voltaram. Às vezes elas estão aqui na aula, elas agradecem, elas dão depoimento, eu nem preciso pedir, tá? Elas vêm aqui, elas falam, meu Deus, como eu não fiz isso antes? Tem consultorandos meus, tá? Do setting terapêutico, que fazem a imersão. E elas fazem a imersão justamente para adiantar o protocolo terapêutico, tá? Então, não precisam se preocupar em relação a isso. Eu vou esperar que você tenha confiança nisso. Sempre há um apego ansioso e um evitativo, nunca há dois evitativos. Olha, dificilmente vai ter, né, que assim, os dois evitativos não vão se reconhecer como evitativos, porque o modus operandi deles pode se tornar seguro, tá? Os dois ansiosos também podem se tornar seguros se eles começarem a amadurecer juntos, tá? Então sim, pode ter dois ansiosos, tá? Só que não tende a ficar sustentável por muito tempo. Logo eles vão encontrar alguma falha na comunicação, no processo de convivência. Por quê? Porque pense assim, dois ansiosos, né? Uma hora um vai acabar sendo afogado. Pense dois evitativos. Uma hora um vai acabar achando que não está sendo correspondido, tá? E é justamente quando encontrarem isso é que eles vão buscar ajuda e eles podem começar a operar no seguro, tá? Então, inclusive, pode ser até, as chances de sucesso pode ser até muito mais interessante do que um ansioso e um evitativo, porque daí é muito discrepante, tá bom? Ana, boa noite, sou sua assinante. Como tenho aprendido com você, saber a teoria com a prática do jeito que você explica fica maravilhoso. Aprendendo a silenciar o corpo de dor, sou sua fã. Tá vendo, ó? Eu não preciso pedir. Eu não sei como te chama, é Vana, né? A Vana é uma aluna muito querida, né? Ela está comigo há um tempo, realmente, né? Eu sei que ela está progredindo pelos comentários dela, né? Quando ela fala, estou aprendendo a silenciar o corpo de dor, eu sei realmente que ela está tendo uma grande melhora. Neste evento do dia 5, irá falar sobre toda a vida, tipo relacionamentos, financeiro e social. Vitor, nesse dia todo na imersão, a gente acaba falando, você vai ter clareza de uma parte que você vai entender, dessa clareza, vai abrir um leque, você mesmo vai fazer a conexão, através da minha explicação, de tudo que acabou acontecendo na sua vida por conta desse holograma. É claro que eu não sei o que você está esperando. Então, talvez seja interessante você entrar em contato, escrever realmente ali qual que é a sua demanda, para a gente ver se a gente consegue atender. Porque nesse sentido, tá, gente, eu sou muito séria. Tem pessoas que têm um objetivo que, se eu ver que eu não consigo, que está muito distante daquilo, né, que ele entende como seria ideal para o momento de vida dele, eu não aceito. Por quê? Porque, gente, se hoje você entrar em contato comigo e saber qual é o valor da minha consulta terapêutica, você vai entender que eu faço a imersão com muito carinho, porque eu tenho muito amor à minha arte e à prática que eu sei que pode salvar vidas. Porque financeiramente, para mim, eu poderia operar de outra forma. Mas os frutos que eu colho e depois os depoimentos que as pessoas vêm me procurar
vale a pena toda aquela entrega. Entende? Que mais? O que mais que geralmente as pessoas perguntam, Yara, em relação... perguntam, Dona Ana, é online? Posso fazer de qualquer lugar? Pode fazer de qualquer lugar do mundo, é online. Ela fica salva depois para vocês, porque eu ensino também a se auto-aplicar depois, né? Porque daí como é que você vai ficar? Como é que você vai fazer depois, né? Se surgirem outros hologramas. Então eu ensino vocês a se auto-aplicarem. Eu também, ele fica salvo durante um tempo, que é justamente para você recorrer a uma explicação minha que você ficou em dúvida. Então você tem a oportunidade ali de durante, eu falei 6 meses, mas eu acho que é 3 meses. Depois a Yara informa vocês certinho, tá? Ou é 3 ou 6 meses, para que vocês possam recorrer a como fazer a prática, como é que eu expliquei para a tua história específica. Quero fazer sua imersão, preciso identificar meu ego, trabalhar isso em mim, então logo estaremos juntas lá. Beijos. Que bom, Vana! Eu vou ficar te esperando 90 dias, né? É 90 dias, a Yara disse. 90 dias, por 90 dias fica gravado para que vocês possam ter acesso, né, à prática, rever aquilo que eu trouxe em específico para você. Bom, gente, é isso. Eu espero, né, ter atendido às suas expectativas de alguma forma, né, ter ajudado, contribuído. Eu não vou poder atender todas as suas expectativas, né, mas eu fiz de muito coração. Espero que você tenha saído daqui com muito mais clareza e eu te espero na imersão. Invista em você. A gente paga, né, vamos lá, mulheres, a gente paga num Botox muito mais. A gente paga muito mais um Botox para ficar mais bonita, achando inclusive que é isso que conecta, só isso que conecta um homem. E a gente muitas vezes não investe na gente. E você, homem, né? Às vezes paga 600, paga muito mais, né? Numa saída, né? Ou então para ficar mais bonito, mais atraente. E para a mulher não é isso, tá? E não acaba não investindo em você. Então, eu tenho certeza que você fará uma ótima aquisição, que é uma aquisição em investir em você, e você terá um ótimo retorno, ok? Te espero na minha imersão, dia 5 de outubro, das 8h30 às 5h30 da tarde, um dia todo de muita entrega, de algo muito maravilhoso, e corra, porque nós temos pouquíssimas vagas, porque é a proposta do curso, certo? Se cuidem, fiquem bem, que vocês tenham um ótimo final de semana e nos vemos na próxima aula. Nossa, gente, como é que eu termino? Tá aqui.